Paz do Senhor, meu amado, meu amigo, meu irmão, que Deus abençoe a tua vida e espero estar sendo um canal de bênção para você. E se você está gostando dessa mensagem, compartilhe com teu parente, com teu amigo, com teu vizinho e não esqueça de entregar a sua vida a Cristo, né? Muitas pessoas irão para o inferno sabendo a verdade, porém eles não estão aplicando a verdade no seu dia a dia. É importante não apenas conhecer a verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo, mas também viver a verdade. A minha Bíblia está aberta aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, capítulo número 26, apenas um versículo diz assim, a palavra de Deus. Mateus 26, o versículo 3 diz assim: Então Jesus disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Feriei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Apenas esse versículo. Eu gravei uma mensagem ainda há pouco sobre a ovelha ferida e agora nós vamos falar sobre o pastor ferido. Existe um contraste entre a ovelha ferida e o pastor ferido. Quando a ovelha está ferida, o pastor vai em busca dessa ovelha. Nós vimos ainda há pouco na mensagem da ovelha ferida que o pastor ele deixou as 99 e foi em busca da ovelha ferida. Isso é de apraz. Mas quando o pastor é ferido, as circunstâncias são diferentes, porque as ovelhas elas se dispersam. Quem falou isso aqui foi Jesus, né? Há poucos dias eu conversava com um amigo meu que é pastor e ele estava muito chateado, muito triste assim, porque ele adoeceu e muitas pessoas que ele achava que iria visitá-lo, ou pelo menos mandar uma mensagem de conforto, de consolo, não mandaram esta mensagem que ele esperava. Pessoas que ele nem imaginava estavam ali. Exatamente isso aí, o pastor ferido. Quando acontece isso, o pastor está ferido, as ovelhas se dispersam. Isso é natural, isso é comum. Eu falei para você, não te assusta, porque é exatamente assim. Se for diferente, a Bíblia não é a verdade. Vamos ver aqui esse pastor ferido, que não é um pastor qualquer não. É o nosso sumo pastor, é Jesus Cristo, né? E o Senhor Jesus, ele foi ferido por mim, ele foi ferido por você. E quando isso aconteceu, os discípulos se dispersaram. Pedro negou Jesus diante até de uma criada. Você observa que um dos apóstolos, um dos seguidores de Jesus chamado Marcos, ele correu, as pessoas pegaram a sua roupa e ele correu praticamente nu, né, para escapar a sua vida. Todos se dispersaram. É bíblico isso aqui. Jesus falou e está falado. Eu não falar nesse momento sobre o pastor ferido, né? Esse pastor é Jesus Cristo. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele nos traça um perfil desse pastor. Ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparecido em formosura, olhando nós para ele uma beleza havia que desejássemos. Era mais desprezado e mais indigno entre os homens. Homem de dores, homem experimentado no trabalho, homem de quem os homens escondiam o rosto e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O versículo 5 aqui de Isaías 53, eu até conheço um pouquinho, mas eu vou ler para você entender melhor, diz assim: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. O que é transgressão? Pecado. E moído pelas nossas iniquidades. Aqui o pecado e iniquidade. Tem algumas traduções que dizem que é a mesma coisa, mas o pecado em si, ele pode ser um pecado grosseiro. A transgressão é um pecado menos grosseiro. Por exemplo, o pecado grosseiro, a gente olha assim, adultério é um pecado grosseiro, um pecado para disciplina, né? Adultério, o roubo, né? E outros mais que faz parte dos pecados grosseiros, né? Nós usamos essa linguagem a nível de teologia de igreja, pecado grosseiro. E existe aquelas transgressões, por exemplo, Jesus que olhar para uma mulher e atentar para ela já pecou. Ele já pecou, mas isso aqui seria uma transgressão, um pecado que ele pode dobrar o joelho e pedir perdão e Deus perdoar. Quando o pecado, o ato é consumado, aí sim é um pecado grosseiro. Aqui nós estamos observando, diz assim, ó: E moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aqui no sentido espiritual, sarado dos nossos pecados, das nossas iniquidades, né? E Jesus, ele foi exatamente assim. Agora eu vou ler aqui o versículo 6, que diz assim: Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Esse profeta que escreveu aqui, eu estava lendo este texto antes de vir para cá, para gravar esta mensagem, e isso aqui me chamou a atenção, porque ele diz todos nós, inclusive ele está se incluindo nisso aqui, esse profeta Isaías, é conhecido como profeta messiânico. Se você ler o capítulo 6 do mesmo livro de Isaías, ele diz: no ano da morte
Do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abras de suas vestes enchiam o templo, serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seu rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e aqueles serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. A Bíblia diz que quando ele ouviu essas palavras naquela visão, a Bíblia diz que o local em que estava se encheu de fumaça, sacrifícios, encheu de fumaça. E agora Isaías diz: ai de mim, Senhor, que sou homem pecador, que habito num povo de impuros lábios. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei e Senhor dos exércitos. Ele sentiu as suas misérias como pecador. Mas a Bíblia diz que um dos serafins que ele estava foi até ali o altar onde estavam aquelas brasas, com uma tenaz pegou uma brasa e colocou na boca de Isaías. E disse: agora, Isaías, o teu pecado ele foi purificado, e as tuas iniquidades elas foram perdoadas. Você observa que em seguida ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se coloca à disposição de Deus. Esse mesmo homem que teve os seus lábios purificados com aquelas brasas, esse mesmo homem diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, Todos nós, inclusive ele, a pessoa de Isaías. Dos homens que passaram na terra, todos dependem desse pastor ferido que é Jesus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O versículo de número 7 diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isso aqui está Isaías aqui numa visão, por volta do ano 700 a.C., o Senhor dá um retrato, uma visão a ele, do que Jesus passaria por mim, esse pastor ferido. O próprio Jesus disse: ferirão o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus ele foi ferido pelas minhas, meu amigo, e pelas tuas iniquidades, pelas tuas transgressões. Portanto, você tem que crer no sacrifício vicário de Jesus Cristo, entregar a sua vida a Ele, não ficar cocheando entre 2 pensamentos, esperando para o amanhã, porque o amanhã pode ser tarde. Aqui na sequência diz assim, o versículo de número 8: da opressão e do juízo foi tirado, quem contará o tempo da sua vida? Porque, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Você observa que Jesus passou por tudo isso. Quando nós lemos lá no Evangelho de Lucas, Lucas narrando, Jesus está ali no jardim do horto, ele está orando, e a Bíblia diz que quando ele começa a orar, o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Meus pecados, meu amigo, os teus pecados caíam sobre Jesus. Não importa o pecado que você cometeu, não importa a transgressão que você praticou. Se você reconhecer que é um pecador, entregar a sua vida a Cristo, Ele se encarrega de apagar as tuas transgressões. Ali no livro de Atos, capítulo 13, versículo 19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha assim um tempo de refrigério pela presença do Senhor. A presença desse pastor ferido, que um dia ele foi ferido, moído pelas nossas transgressões, ele foi pisado. Jesus recebeu chicotadas em meu lugar. Recebeu chicotadas, meu amigo, em seu lugar. Você observa que quando levaram Jesus, amanhetaram ele ali no Getsêmani, quando ele saiu dali. A Bíblia diz que os homens pegaram a Jesus, levaram Jesus, e a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus passou por 6 julgamentos. Um dia eu vou estar ministrando aqui sobre os 6 julgamentos de Cristo, e nesses 6 julgamentos de Cristo, Jesus agora, ele é levado ali, e um certo momento colocaram que é uma coroa de espinho na sua cabeça. Pegaram com uma cana, bateram em cima daquela coroa de espinho. Você pega um espinho, ele toca em qualquer parte de você, a dor é muito grande. Jesus foi muito mais, levou uma coroa de espinho na sua cabeça, por mim e por você. Eu estou pregando esse evangelho aqui a você, é fruto daquele trabalho. Não foi fácil para Jesus passar pelo que ele passou, mas ele passou por mim e por você. Ele passou olhando para ti, meu amigo. Ele passou olhando para você. Ele passou, meu amigo, porque ele me ama de uma maneira toda especial, tanto quanto ama você. Entregou a sua vida. E aqui nós lemos, eu vou ler mais uma vez aqui, o versículo de número 8. Da opressão do juízo foi tirado, quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. O próprio Deus falando, pela transgressão do meu povo, está tratando com o povo de Israel e com a humanidade de um modo geral, comigo, com você. Foi por isso que Jesus foi ferido. Aqui o versículo de número 9 diz assim: e puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico, e na sua morte, porquanto nunca fez injustiça e nem houve engano na sua boca.
Você observa que Jesus, após morrer, quem é que vai ali para pegar o corpo de Jesus? José de Arimateia, senador honrado, né? Juntamente com ele estava ali também a pessoa de Nicodemos, foram até a pessoa de Pilato para pegar o corpo de Jesus, e Jesus foi sepultado, né, em sepultura de rico. É interessante, né? O que Jesus passou por mim e por você, meu amigo, né? O Filho de Deus, Jesus não precisava passar por aquilo, ele não fez nada para merecer aquilo. Eu sim, você merecia. Aquela coroa de espinho na minha cabeça, você merecia. Também aquela cana na nossa cabeça, Jesus não merecia nada daquilo, mas ele foi. E aqui o profeta Isaías, ele começa a ver esse sofrimento de Jesus. Tudo isso para que eu pudesse, nesse momento, estar aqui gravando esta mensagem. E você, mais adiante, vai estar ouvindo esta palavra de Deus. O versículo 10. Todavia o Senhor agradou a Moelo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Todavia o Senhor agradou Moelo, ou seja, o próprio Deus agradou Moelo, porque era um sacrifício vivo que Jesus fez por mim e por você. Um dia João, no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 29, João Batista está batizando ali em Enom, e de repente ele vê Jesus passando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus tira o pecado do mundo. Você também pergunte, mas ainda não tirou, porque é muito pecador, com certeza. Mas no futuro, Jesus vai tirar o pecado do mundo. Na eternidade, vai se cumprir literalmente. O pecado vai ser extinto, vai ser desarraigado. Porque o diabo, que é o criador do pecado, é o pai do pecado, é quem formou o pecado, ele vai ser lançado no lago de fogo, né? Então aqui na sequência, diz assim a palavra de Deus, no versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. O trabalho da sua alma ele verá. Eu, por exemplo, sou fruto desse trabalho da alma de Jesus, do sofrimento de Jesus. Eu sou fruto disso. Você também, meu amigo, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, pode ser fruto também deste sacrifício vicário de Jesus Cristo. Basta você tomar essa posição de aceitar Jesus como Senhor pessoal de sua vida. Na sequência diz assim: com seu conhecimento, meu servo o justo justificará muito, porque a iniquidade dele levara sobre si. Jesus levou sobre si os meus pecados e as minhas iniquidades. Os nossos pecados, mesmo o profeta Isaías disse que o Senhor já não se lembra mais. Se você cometeu um pecado agora, se você se arrepender, reconhecer que pecou, se arrepender, daqui a 10 minutos, se você perguntar a Deus, Ele vai dizer para você que Ele não lembra mais do pecado. Por quê? Porque os nossos pecados, através do sacrifício vicário de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, eles são lançados no mar do esquecimento. É por isso que entra aqui aquela doutrina da justificação, o ato de inocentar o réu. Um dia vamos estar ministrando também sobre os 3 aspectos da salvação, que é justificação, santificação e regeneração. Aqui na sequência diz assim a palavra de Deus, versículo 12: pelo que lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, por quando derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Você tem o privilégio de ter alguém chamado Jesus hoje, o meu e o seu advogado. Ele intercede junto do Pai por mim e por você. O amado irmão João, no capítulo 1, o versículo de número 9, ele diz, né, ele levou sobre si as nossas transgressões. E ele disse assim: filhinho, não pequeis, no capítulo 2, melhor dizendo, não pequeis, mas se todavia vós pecado, tenho um advogado junto do Pai. Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação pelo nosso pecado, não somente pelo nosso, mas pelo do mundo inteiro. Jesus tem o poder. Então Jesus é o pastor ferido. Ele foi ferido, moído pelas minhas transgressões, moído pelas minhas iniquidades, pelas suas iniquidades, meu amigo. Portanto, não esqueça que tem a ovelha ferida, e quando a ovelha está ferida, o pastor vai em busca da ovelha. É isso que Jesus tem feito, ido em busca de mim e em busca de você, nesse mundo que representa um deserto, nesse mundo marcado por um adversário chamado Satanás. Jesus veio nos buscar, nos resgatar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O pastor ferido, então as ovelhas se dispersam, mas quando a ovelha está ferida, o pastor vai em busca da ovelha. E este pastor é Jesus, te ama e tem um plano de salvação na tua vida. Portanto, meu amigo, minha amiga, não relute, não demore em entregar a sua vida a Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre, amém. Vamos falar sempre de Jesus, porque minhas mensagens elas são cristocêntricas. Cristo é o centro da minha vida, Cristo é o centro da minha mensagem. Deus abençoe você abundantemente, amém.